Sejam também assim abençoados, assim como eu já estou abençoada. Desde que eu coloquei os pés ali, a presença de Deus inunda o nosso coração. E para você que está aqui nessa noite, né, eu falo que nós temos expectativas. E todas as expectativas que nós, temos dentro de nós, elas só são supridas em Cristo Jesus. Então, para você que está em casa aí, que está cheio de expectativa, começa também a enviar o seu pedido de oração, que você também receba da parte de Deus essa presença que já se faz aqui em nosso meio, que é um ambiente gostoso na igreja, que é um ambiente onde nós podemos usufruir, desse maná, que é quando nós podemos chegar à casa de Deus, para poder ouvir, para podermos aprender, para podermos compartilhar a respeito deste tempo de bênçãos que Deus tem preparado para nós, amém? Eu quero dizer para vocês que quando o pastor colocou a série de promessas, minha cara queimou. Eu tinha que ser Maria Cristina, gente. E aí eu fui olhar, gente, a gente tem mais de 8.000 promessas. E eu falar assim, Deus, me ajuda. Eu quero ouvir, Deus, eu quero ouvir, saber das 8.000 promessas. E olha que tem sido um desafio para mim, eu tenho desafiado o meu povo lá. E nós todos os dias temos assim, sabe, a graça do Senhor de poder postar uma promessa que nós estamos achando, tá, pastor? O Senhor desafiou no nosso coração esse desejo assim de conhecer mais Deus, de ter Deus e de usufruir de tudo aquilo que Ele tem para filho e filha do Senhor, amém? Então vamos lá, palavra de Deus que queimou no meu espírito, aonde o Senhor trouxe sobre o meu coração uma percepção de algo assim que Deus gerou, Deus trabalhou durante assim, deve ter umas 2 semanas que essa palavra, ela me alimentou, ela tem me sustentado, ela tem assim me trazido assim o privilégio de ouvir Deus e junto com o Espírito Santo do Senhor caminhar em direção assim a um ouvir de todas as vezes quando nós nos colocamos neste lugar, amados e amadas do Senhor. A palavra de Deus se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28. E é o finalzinho aí do versículo de número 19 e o versículo de número 20. Mateus 28. Nós estaremos lendo o versículo de número 19 e o versículo de número 20. Nós vamos trabalhar a parte B do versículo de número 20. O Senhor aqui, o Senhor Jesus, Ele traz algo assim tremendo para a nossa vida. Todos acharam? Amém? Podemos ler? Glória a Deus. Pode dar um aleluia aí? Aleluia, amém, é isso. Então vamos lá, Mateus 28, 19 diz o Senhor: ide portanto e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aí vem a promessa de Deus que eu quero trabalhar nesta noite. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém, igreja? Vamos ler, lê com fé, lê acreditando. Coloca isso assim e fala: Deus, eu quero ouvir, eu quero entender. Vamos lá, parte B. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém, igreja? Amém. Quando eu estava lendo isso, igreja, uma das primeiras coisas assim que o Espírito Santo de Deus trouxe, o entendimento desta presença de Deus, que é uma presença real, que nós que já amamos o Senhor, que caminhamos com o Senhor, nós usufruímos dessa presença. E quando eu falava com Deus, eu falava assim: Senhor, eu quero algo para que o povo que está nos assistindo, para o povo presente, ó Deus, nós possamos caminhar em um terreno aonde, ó Deus, essa palavra possa ser compreendida numa totalidade, onde nós vamos sair daqui sem nenhuma dúvida no nosso espírito. E o Senhor então me levou lá no 2º livro de Reis, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1, que é uma história conhecidíssima
da igreja. É uma história onde a palavra de Deus retrata um tempo. Que tempo é esse? É um tempo onde o Senhor vai construir no nosso coração nesta noite alguns valores. E um desses valores que o Senhor vai trazer, Ele traz sobre a vida de uma menina, de alguém, que é onde nós olhamos para a palavra, aonde eu debruço sobre a palavra do Senhor, e o Espírito Santo de Deus nos deixa relatos profundos, não nos deixa nome, muitas das vezes uma identidade até difícil de compreender, mas aquele e aquela que navega no Espírito, que caminha na direção de uma revelação de Deus, tem algo profundo, igreja, dentro da palavra. E essa palavra então traz aqui o retrato de alguém que conhecia Deus, que caminhava com Deus, que entendia Deus, que ouvia a direção de Deus, igreja. Quem é, Cristina? Tá lá, depois em casa você lê, porque eu vou narrar rapidinho para você. Tá lá em segundo livro de Reis, capítulo 5. Fala ali então da serva da mulher de Naamã. E a palavra de Deus diz que quando eu me debrucei sobre este texto, o Espírito Santo do Senhor me levou a uma narrativa. E geralmente ao olhar para essa narrativa, nós olhamos para Naamã, olhamos para o homem de poder, olhamos para o conceito de herói, olhamos para um país que tinha o que? O melhor, que era uma potência. E também, igreja, nos deparamos com esse texto aqui no versículo de número 2, quando a palavra de Deus vai nos dizer que lá estava uma jovem cativa, escrava, num lugar diferente, a serviço, trabalhando em um ambiente, igreja, completamente diferente. Então, primeira coisa que eu quero te dizer, para você aí que caminha com Deus, para que este Deus que é presente na nossa vida, primeira coisa que eu entendi, que as circunstâncias de um ambiente, elas não são suficientes para desconstruir os valores do reino de Deus na nossa vida, aleluia. Igreja, na hora que eu estava, vocês precisavam de ver, eu tenho mania de andar, né? E eu andava lá dentro da cozinha, meu mãe disse assim, o que você tanto anda? Eu falei, aleluia, aleluia. E ele falava assim, endoidou a mulher. E eu falava assim, bem, olha que fantástico. E aí, igreja, o meu coração assim começou a queimar. Eu dividi essa palavra uns dias com as meninas. Meninas é com Dé e a Érica e a Meire. Recebe aí, guarda aí, em nome de Jesus. E aí eu falava assim, Senhor, olha que fantástico. Possuir a presença de Deus vai nos assegurar, olha bem algo, igreja, que quando nós estamos em um ambiente, o ambiente que ela estava vivendo, mesmo de escravidão, de dificuldade, não desconstruiu os valores de alguém que conheceu o Deus de Abraão, igreja. Esses valores, igreja, estavam impregnados no espírito dessa jovem. Oh, qual é o ambiente que você está vivendo? O que tem te assediado, o que tem te tentado tirar essa graça, essa presença de Deus? Por isso, igreja, que a palavra promessa, ela tem uma raiz, né, que vem de Alá. E se você vai estudar mais um pouquinho, vem Elohim. Oh, e na hora que você chega lá em Elohim, eu fiquei ali, Deus é um Deus que se compromete e que vela para que a sua palavra se cumpra. Eu olho então, igreja, para esse texto aqui e começo a ver então essa promessa de Deus, deste Deus presente, desse Deus que está conosco, que a partir do momento que nos coloca no jardim do Éden, Ele já nos assegura a presença dEle. Adão e Eva eram visitados pela presença de Deus, igreja. Oh, fantástico. Aí a gente anda, né, mais um pouquinho, e eu me deparei aqui com Moisés. E no capítulo lá, onde de Moisés vai fazer um dos cânticos mais lindos, que é o capítulo 15. E vai nos dizer ali que Moisés faz uma declaração de amor a Deus. E ele começa dizendo para o Senhor, Senhor, Tu és a minha força. E ele vai falar assim, Tu és o Deus que me assegura que os meus inimigos caiam, sejam o quê? Destruídos. Mas quando chega logo, igreja, no capítulo 33,
Aí, igreja, acontece algo, o povo peca. E o coração deste homem estava triste. E ele então vai falar, chegar diante do Senhor. Olha o que é a presença de Deus conosco, igreja. Este Deus conosco nos dá a liberdade de abrir o nosso coração, não importa a circunstância. Ele estava decepcionado, ele estava triste. E aí, igreja, ele chega diante do Senhor. E ele fala assim: Senhor, a minha vida só tem sentido. Ele está falando mais assim: o meu ministério só tem sentido se o Senhor estiver comigo. Porque logo adiante, igreja, o Senhor tinha falado assim: olha, vai, conduz o meu povo à liberdade, e eu vou enviar os anjos. Igreja, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. Presença de anjo é boa, igreja. Mas tudo que o homem e a mulher de Deus necessita é de quem? Da essência, da permanência de Deus. E ele não negocia isso, igreja. São esses valores que são inegociáveis na vida daquele que entende essa presença de Deus todos os dias. E então Deus fala assim: então tá, filho, se você faz tanta questão da minha presença, a minha presença estará com você. E aqui então a gente se depara, igreja, com essa jovem. Eu tenho certeza que ela conhecia todas essas histórias. Porque quando Deus está conosco, não há lugar para dúvida. Por mais que nós venhamos ser assediados, o nosso coração não é um coração para onde, porque possa ter o quê? Dúvida. Porque eu prefiro acreditar que o Deus da promessa, que vela pela sua palavra, igreja, eu prefiro acreditar no que o Senhor fala, do que dar crédito a outras vozes que nós não entendemos. Quero te dizer nessa noite: se Deus é com você, fique com o que Deus fala. Olhe para o que Deus promete. Não abra mão disso, igreja. E isso então, ele começa então a tocar no nosso coração. Igreja, quem é que já leu o livro Peregrino? Quem já leu? Eu nunca li. O livro chama O Peregrino. Descobrimos hoje que é o livro mais lido depois da Bíblia, não foi, Condé? É. E eu não sei por que apareceu algo na tela do meu computador. E o que apareceu lá na tela do computador era assim uma frase, algumas estrofes do livro. E eu aí me deparei, e eu comecei a olhar o que estava escrito. E estava escrito o seguinte: que esse Senhor, ele estava preso em uma masmorra. E nessa masmorra onde ele estava, o texto dizia que a cada dia ele estava fraco. Ele era homem, ele estava preso por poder defender o evangelho de Deus, por poder falar do amor, da graça do Senhor, igreja. E diz então que ele preso naquela masmorra, fraco, caído, angustiado, igreja. Uma bela noite ele olha para o lado, era meia-noite, e lá estava uma corda, uma faca e uma garrafa com veneno. E quando ele olha para aquilo, igreja, o que isso vai dizer? O que isso nos toca quando a gente olha para isso? Você numa masmorra, preso, injustamente. O que vem ao nosso coração, igreja, é o seguinte: acaba com a sua vida, destrói ela, não vale a pena. Cadê o Deus que te garantiu a presença? São as primeiras coisas que veio no meu coração, igreja, quando eu estava lendo essas frases que estavam ali. Mas de repente, igreja, o texto me saltou aos olhos quando ele diz: ao olhar para aquilo, ele sentiu no seu coração um forte desejo de orar. E a Bíblia diz então que era meia-noite. A Bíblia não, o texto. Meia-noite, ele começa a orar. E quando ele se dá conta, o dia já estava o quê? Clareando. Então eu comecei a entender, falei: epa, se ele orou meia-noite, o cara foi então mais ou menos até as 5 da manhã.
E quando ele acordou, assim, quando ele despertou daquele tempo de contemplação diante de Deus, igreja, estava escrito lá, algo que ele falou: que idiota sou eu. Ele chamou ele de idiota. Por que, Cristina? Olha o que está escrito no livro. Que idiota sou eu para me deitar numa masmorra fedorenta, quando posso também andar em liberdade. Aleluia! Não bastasse, igreja, aí terminava assim, o que estava escrito ali na minha tela: eu tenho uma chave no meu peito, chamada promessa, que com certeza abrirá qualquer tranca do castelo da dúvida. Aleluia! Igreja, castelo é fortaleza, castelo é lugar forte. E eu quero te dizer que muitos crentes têm passado por esse tempo de ter diante dele o que é uma fortaleza, se levantando, tentando desconstruir o caráter desse Deus que nos garante a presença dele conosco, igreja. E então nesta noite eu estou aqui para poder dizer para você: essa jovem que estava na casa de Naamã, com certeza tinha algo que não tinha no coração dela. Você sabe o que era? Dúvida. Porque olha aqui, dúvida, igreja, olha aqui, a distância não era suficiente para desligar um coração dos valores, dos atributos do caráter de Deus. Todo homem ou mulher de Deus guarda o coração, em Tiago 1,6, igreja, porque vai nos dizer: pensa com fé, em nada duvidando. Porque aquele que tem dúvida, igreja, e sabe que se Deus garantiu a presença dele conosco, você está dizendo para Deus: Deus, será que o Senhor é suficiente para resolver o problema? Será que o Senhor, Deus, vai fazer mesmo? Ô igreja, isso dói, isso choca meu coração. Porque eu começo a entender que de fé em fé nós descobrimos a respeito da justiça de Deus. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer que o justo, ele vai viver pela fé. Eu quero te dizer que quando você não tem dúvida, Deus tira o melhor de você para ser usado. Deus só vai tirar o melhor de você para ser usado se você não tiver dúvida. Como que Deus vai usar você se dentro de você tem dúvida a respeito do caráter deste Deus? Os dias daquelas meninas, todos os dias eram iguais. Todos os dias ela permanecia escrava. Todos os dias ela estava longe. Todos os dias ela via aquele chefe dela na mão doente. E aí a palavra aqui vai me encher o coração quando fala assim, dividida. Dividida. Muitas das vezes ela se perguntava: se o Senhor, meu patrão, tivesse lá em Samaria diante do homem de Deus. Essa menina tinha uma certeza do Deus, igreja, que estava presente ali com ela todos os dias. E ela vai pegar, a igreja, essa oportunidade desse Deus presente, de tentar fazer algo, e ela tenta fazer, que é mudar uma estrutura de uma casa. Ela quer levar outros valores. Não é só o valor da cura, mas o valor da salvação. Eu quero te dizer que quem tem Deus usa até a adversidade como a oportunidade para poder mudar um ambiente. Eu cheguei na loja ontem, eu estava em casa ainda. E aí o telefone tocou e eu passei perto, eu olhei o meu esposo, eu olhei e ele falou assim: vem para a loja porque a loja está alagada. Eu falei: alagada? Eu falei: alagada? Ele falou: está alagada. No sentido da palavra, está alagada, Cris. E aí eu falei, troquei de roupa, saí correndo, falei: me pega. Então, gente, na hora que eu cheguei lá, um cano lá do escritório do bebedouro tinha arrebentado. Gente, pensa em água. Eu não sei de onde que apareceu tanta água. E na hora que eu entrei, assim, as meninas assim, estado de choque, olhando para mim. E eu comecei a falar: aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E entrei cantando, e aí todo mundo parado. Meu marido veio e falou assim: qual o motivo da festa e da dança? Eu falei assim: glória a Deus e aleluia. Por que aconteceu? Eu não sei. Mas eu sei que Deus trabalha na diversidade, eu estou lendo isso. Igreja, a gente tinha seminário ontem. E tudo que o inferno queria que eu dissesse era o seguinte: olha aí, você começou o seminário, olha aí o inimigo fazendo gracinha.
Falei, Satanás, eu não vou te dar isso não, porque o Deus que está presente, Ele é Deus que nos sustenta. Igreja, colocamos hino, cantamos o hino, secamos nós, e eu falava, obrigado Deus, por cada canto que é limpo, obrigado Jesus, porque está sendo limpo tudo, está tudo brilhando, está tudo maravilhoso, e ninguém entendia nada, igreja. Chega um tempo, sentei, e o Senhor falou comigo, o que você aprendeu com isso? E eu falei assim, o que eu aprendi, Deus? Eu aprendi que eu tenho funcionários dedicados. Eu aprendi, Deus, que o Senhor guardou este lugar, porque podia ter sido pior. Porque não molhou nenhuma das caixas que estavam aqui no chão, foram todas tiradas. Eu provei da tua bondade para comigo. Igreja, o gozo de Deus encheu meu coração. E eu salmodiei o Senhor o dia todo. Que dia lindo foi o de ontem. Tinha uma circunstância tentando desconstruir algo que o Senhor estava impregnando no meu coração. Eu aprendi com essa garota, igreja, outra coisa fantástica. Ouça a voz de Deus, porque o coração só é digno de ser ouvido quando dentro dele existe palavra de Deus. Olha, igreja, tudo que as pessoas querem ouvir é o que tem dentro de nós. E se são palavras que podem dar crédito, são palavras que vão direcionar essas pessoas à presença de Deus, igreja. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, essa menina, ela tem a oportunidade de direcionar aquele patrão à presença de Deus, igreja. Ela manda ele ao homem de Deus, porque ela tinha convicção deste Deus presente. Deus, igreja, ao olhar para você, Ele não olha para o quê? Para um estranho. Quando Deus olha para você, e se você tem a presença dele, você comunica com o céu, você não é estranho. Quando o Espírito de Deus habita dentro de nós, nós não somos estranhos. Você é conhecido no céu. A presença de Deus está com você. A presença do Espírito Santo, igreja, que vai nos assegurando essa identidade de filho e de filha do Senhor. A palavra dessa menina, ela tem testemunho, igreja. Porque quando ela fala, eu creio que ela fala com autoridade. A palavra dela tem uma palavra de unção, de poder, porque ela entende que mesmo estando ali, Deus ouvia ela. Por isso que a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E isso então, igreja, vai criando em nós esse sentimento. Quantos imaginavam quem que vai ouvir ela? Quem vai ouvir o que ela tem para dizer? Eu quero te dizer, se Deus é presente com você, se você tem convicção dessa presença de Deus, se você falar, as pessoas vão te ouvir. Se você tem convicção de que Deus é com você, aonde você estiver com a sua vida é um testemunho. Essa menina, ela quando a gente tem Deus, a gente não sai dando tiro a ermo. Você vai ver que ela não direciona na mão ao rei, ela direciona na mão ao homem de Deus. Mas muitas das vezes, igreja, o que é que nós falamos? Nós queremos nos identificar, você sabe com quê? Com quem às vezes fala o que nós queremos ouvir. E era tudo que Naamã queria, era se identificar o quê? Com alguém parecido com ele. Quando ele chega lá, o que é que ele faz? Ele vai ao rei. A ordem da menina era: vai ao profeta, ao homem de Deus. Talvez você venha em culto após culto, você já está ouvindo a terceira promessa de Deus. E talvez você está perguntando dentro de você: por que não tem ouvido? Por que eu não sou respondido? Aí eu te pergunto: você tem direcionado a sua oração ao Senhor Deus, na presença do Espírito Santo? Quais são os valores que estão dentro de nós, que nós precisamos, igreja, de construir?
E aí eu comecei então assim a falar com Deus. E eu sempre digo lá para o meu povo que quando uma expectativa ela não é correspondida, ela vai gerar frustração. Porque por ir ao lugar errado, igreja. Por isso que tem várias pessoas que não são abençoadas. Não tem a convicção deste Deus presente, igreja. Fica direcionando, não, você vai primeiro ao médico. Não, primeiro você vai à casa de Deus. Porque ela tem profeta, ela tem homem de Deus que vai orar por você. E você vai ser curado, você vai ser liberto. Ontem eu estava sentada lá e chegou um cara. E ele parou na minha frente, eu estava com a minha Bíblia. E ele olhava para mim e ele falou assim: a senhora é crente? Eu falei: sou filha de Deus. E ele falou assim: eu já fui crente, eu já fui batizado. E o rapaz, a gente via completamente assim, no mulambo, virou um mulambo. E eu olhei bem para ele, me levantei. E uma vez ele falou assim: você quer o quê? Você quer comida? Ele falou: não, eu não quero comida. E eu olhei para ele e falei assim: eu sei por que você está aqui. Quando as pessoas, igreja desnorteada, vêm até você, se Deus é com você, se o Senhor está com você, você tem uma direção certa para poder dar às pessoas. Você às vezes olha para a sua casa, para a sua família, e não consegue ver a direção. Se você que é você ainda não se encontrou em Deus, como que você vai ser direção para alguém? Se você não tem convicção dessa presença de Deus, como que você vai direcionar as pessoas a ter um encontro com Jesus? Primeiro comece, igreja, sabendo e tendo convicção de quem você é em Deus. Comece a encher o seu coração, destruindo e tirando toda dúvida, tudo aquilo que assedia. Comece nesta noite, diante do Senhor, a falar: Deus, eu entendi que o Senhor está comigo em todo instante, em todo momento. Pare de tropeçar, meu querido e minha querida, nesta noite. Não faça como Naamã. Se ele tivesse ido lá e mergulhado 6 vezes, ele tinha voltado enfermo do mesmo jeito. O que Deus tinha para aquele homem, igreja, não estava reservado somente o quê? Como muitas pessoas a gente tem visto e assistido durante muito tempo. Eu vou lá na casa de Deus hoje porque eu preciso disso. Eu vou lá porque eu preciso daquilo outro. E uma vez recebido, igreja, nunca mais volta. Ingratos. Porque a palavra de Deus diz que o que Deus tinha para fazer na vida daquele homem era perfeito. Existia algum tratamento. E eu sei que aquela garota sabia. E aí a gente começa a entender quando a palavra de Deus vai dizer que é melhor você entrar no céu sem uma mão, sem um olho, ou até mesmo com a enfermidade, do que o quê? Todo o seu corpo perecer e você ir para o inferno. Comece a temer o que pode te tirar da presença de Deus. Mas assegure o seu coração, igreja, neste lugar, que é onde você que tem a presença de Deus. A gente tem dias ruins, nós temos problemas, mas a gente chega até o 7º mergulho para sair de lá convicto de uma coisa: que a presença de Deus nos basta, que a presença de Deus nos restaura, que a presença de Deus remove enfermidade, que a presença de Deus muda situações, que a presença de Deus, ela faz toda a diferença. Igreja é fantástico. Já era quase 1h da manhã. E eu gosto de falar com Deus pela madrugada. E eu estava assim, terminando de meditar, e eu falei assim: Deus, preenche meu coração, que eu quero ir deitar. E o Senhor trouxe um texto lá de Isaías. Por favor, coloque aí para mim. Isaías capítulo 1, versículo 19. Se não me falha a memória. Vamos lá. Isaías capítulo 1, 19. Acho que é isso que está. E o Senhor trouxe algo, porque eu sei o que está escrito. Quando o Senhor vai falar assim: se você quiser,
Se você me ouvir, você vai comer o melhor desta terra. É isso. Oi? Travou? Versículo, é Isaías 1,19. É isso, igreja? Quem está com a Bíblia aberta, amém? É isso que está escrito. Olha aí, igreja. A presença do Senhor nos assegura esse privilégio. Olha aí do que está escrito aí. Cristina, eu quero a presença de Deus. Cristina, eu quero ser como essa menina que mesmo numa situação adversa, numa situação que olha para muitos impossíveis, eu fico imaginando quando a expectativa do coração dela de ver aquele homem regressando, igreja. Porque ela tinha convicção deste Deus presente, do que Ele ia fazer. Você saiu da sua casa, e eu sei que no seu coração tem uma expectativa. E nesse versículo aqui de Isaías 1,19, olha ali o que está escrito. Se vocês estiverem o quê? Dispostos a me obedecer, vocês comerão os melhores frutos desta terra. Mais uma promessa aí. Então Jesus nos assegurou isso tudo, igreja, para que você possa escolher, para que você possa nessa noite mergulhar, para que você possa se comprometer, para que nessa noite você tome uma decisão. A decisão você já tem formada. Só falta você agora se posicionar. Eu quero, eu não quero a presença de Deus. Eu tenho convicção ou eu não tenho a convicção da presença de Deus. Porque se você entendeu nessa noite, você vai entender que quem caminha com essa convicção da presença de Deus, você não quer ser o melhor para os outros, mas você quer ser o quê? O melhor para os outros. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Cadê a Nil? Vamos? E eu estava lá em casa, igreja. O Senhor falou algo que eu quero dividir com vocês. O Espírito Santo de Deus, Ele tocou no meu coração e Ele falou assim: Cris, eu quero falar para os pastores, né, aqui da igreja, para toda uma liderança aqui, que Deus quer gerar algo, igreja, aonde essa presença dEle, ela é tão assim, entranhada em nós, que nós vamos chegar nessa casa em um determinado tempo, e nós vamos ter filas ali, pastor, de pessoas querendo vir pregar. Aonde, igreja, eu vou chegar aqui com o microfone, pegar o microfone, e alguém vai gritar daí de baixo: não, Cristina, eu tenho algo de Deus nesta noite. Aleluia. Você sabe por quê, igreja? Porque quando a presença de Deus, ela é tão nítida, ela é tão assim, ela é tão especial dentro de nós. Todos vocês, igreja, todos os dias terão algo para poder compartilhar. Eu creio em nome de Jesus numa igreja onde nós não teremos mais escala de pregador, porque vai ter pessoas gritando: Jesus, eu quero ir lá, Pai, falar a respeito daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor tem feito, do que a tua presença me assegura. Você que está aqui nessa noite, você tem convicção da presença de Deus, que Ele está com você todos os dias, e a palavra dEle nos assegura, todos os dias até a consumação dos séculos. Fecha seus olhos. Esse cântico o Senhor me deu hoje pela manhã.
E eu quero dividir com você, quero já chamar o pastor, por favor. Senhor, que sempre estás comigo, Senhor. Isso é verdade para você? Isso é real no seu coração? Isso é real? Se isso é real, fale para Deus. Que nada acontece sem a tua vontade. Oh, de canta lá mas preciso aprender a confiar em ti. É isso, igreja, confia em Deus. Tenha dependência de Deus, igreja. Tenha dependência do Espírito Santo de Deus. Declare isso com o seu coração. Declare isso com a sua alma, igreja. Todas as coisas cooperam para o bem. Aleluias. Eu quero te dizer que a presença de Deus te assegura a autoridade, igreja. Eu quero te dizer nesta noite, a presença de Deus te assegura, igreja. Você, igreja, entrar em ambientes, igreja, para poder mudar, igreja. Aleluias, aleluias. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus te ama, igreja. A presença de Deus, igreja, ela já se faz presente neste lugar, porque na pessoa do Espírito Santo de Deus, Ele já conquistou todas as coisas, igreja, ali naquela cruz. A presença de Deus, igreja, é a presença de Deus que faz a diferença. Que sempre estás comigo, Senhor. Aleluia, Deus. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Esse é o nosso Deus, igreja. Ele é o Deus que está entrando aí na sua casa agora. A presença de Deus está aí na sua casa agora. Contempla aí, igreja. A presença de Deus te assegura cura. A presença de Deus te assegura libertação, igreja. A presença de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Você ama Jesus. Você ama Jesus. Todas as coisas. Eu amo Jesus, igreja. Eu amo a presença do Espírito de Deus. Eu amo a presença de Jesus. Eu amo o toque de Jesus. Eu amo o cuidado de Jesus. Eu amo o cuidado de Jesus, igreja. Oh, Deus da glória, Deus tremendo. Vem, oh Deus, com tua presença. Incendeia, Deus, esta casa. Incendeia, Deus, em revelação. Aleluia, 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 aleluia. Para o bem daqueles que te amam. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero chamar os intercessores a se colocar aqui à frente. E se você precisa que nós oremos por você, se você encontra-se num lugar que está meio sem força, sem ânimo, nós entendemos o momento de nós levantarmos uma intercessão em seu favor, orar por você. Então, se você quiser, você pode dar um passo aqui à frente. Procure um dos intercessores, um desses homens e mulheres de Deus, e nós vamos estar orando por você. A impressão que eu